E aí, gente, meu nome é Júlio. Eu vou apresentar aqui para vocês as métricas que a gente tem para avaliar o desempenho de algoritmos de classificação, né? Essas métricas nada mais são do que uma forma que a gente tem de validar se o nosso modelo ele está se saindo de forma satisfatória em diversos pontos, né? A gente tem métricas que são eficazes para cada ponto do modelo. É, Vocês vão entender melhor mais para frente da aula, né? Mas vamos começar aqui. Tá. Antes de entrar nas métricas em si, a gente tem que entender um pouco o conceito aqui de validação cruzada, que nada mais é que uma técnica que é utilizada na ciência de dados para avaliar a capacidade de generalização do nosso modelo, né? Por que isso? É, Quando a gente está treinando um modelo, é, a gente dá os dados para esse modelo treinar, né? E o modelo ele meio que acaba se ajustando a esses dados em que ele está treinando. Ou seja, se eu tentar gerar métricas em cima desses mesmos dados que o modelo treinou, vai acontecer que são dados que o modelo já conhece, que ele já sabe meio que a resposta, né? Então eu vou ter métricas muito boas, sendo que quando eu pegar dados desconhecidos, dados que o modelo não viu ainda, pode acontecer dessas métricas não estarem tão boas assim, né? Então, justamente para isso, tem essa técnica da validação cruzada, né? Que consiste em dividir os dados, né? Para treinamento, um subconjunto para treinamento e outro subconjunto para testagem do modelo, né? Ou seja, eu treinaria apenas com o de treinamento e o de teste eu apenas geraria as métricas em cima dele. Isso também contribui para evitar um problema que é o chamado overfit, que acontece quando o modelo ele se ajusta demais aos dados em que ele está treinando e quando eu passar qualquer dado que seja diferente dos dados que ele treinou, o modelo não vai saber lidar com eles, né? Ele não vai saber fazer predições corretas em cima desses dados desconhecidos. Só vai servir para trabalhar em cima do conjunto que ele foi treinado. E fazendo a validação cruzada, a gente consegue identificar o overfit, né? Porque a gente sempre vai testar o modelo em cima de dados que ele não viu antes. E se a gente testar o modelo e ele tiver dado overfit e a gente testar em dados desconhecidos, obviamente a gente vai ter métricas muito ruins, né? Ou seja, pode ter dado overfit. É, Existem diferentes formas de fazer a validação cruzada, né? As mais comuns que a gente vê por aí é o Howdout e o K-fold, que eu vou explicar aqui pra vocês. Tá, o Howdout ele é uma forma mais simples, mais básica de fazer a divisão, né? Ela é basicamente uma divisão bruta mesmo, em que eu pego os dados e divido em dois conjuntos. Um para treinamento e outro para testagem do modelo. Esses subconjuntos, o tamanho de cada um deles, ele varia de acordo com a problemática que a gente está trabalhando, né? E com a quantidade de dados que tu vai ter disponível aí no teu problema. Mas a gente vê muito por aí uma divisão de 80 para treino e 20 para teste, ou 70 para treino e 30 para teste. Mas realmente isso depende da quantidade de dados que tu tem e do teu problema. É algo a se avaliar para cada problema, né? Já no Kfold, basicamente eu vou ter o conjunto de dados, né? E eu vou dividir ele em K subconjuntos distintos, que vão ter aproximadamente o mesmo tamanho. Então, eu vou fazer K iterações, em que em cada iteração eu vou pegar K-1 subconjuntos e separar eles para treinamento, e o subconjunto restante eu uso ele para testagem do modelo. A cada iteração eu mudo qual que é o subconjunto utilizado para testagem, e por aí vai. E a grande vantagem aqui do Kfold, né, é que nele o modelo ele pode ter contato com todos os dados, né? Que não acontece no Howdout. No Howdout eu vou ter aqui uma parte dos dados que o modelo nunca vai ver e eu nunca vou ter resultados do modelo treinado com eles, assim, digamos, né? No Kfold, basicamente, a cada iteração eu vou gerar um conjunto de métricas, né? E geralmente no final é feita a média das métricas geradas em cada iteração para gerar as métricas finais. Sobre vantagens e desvantagens aqui, né? O Kfold, ele é mais robusto justamente porque nele a gente consegue abranger todo o conjunto de dados, né? Mas ele acaba sendo mais expensivo, né? Mais custoso computacionalmente. Então, quando a gente está lidando com um modelo muito complexo, cada iteração do Kfold aqui pode demorar muito. Isso aqui vai custar muito tempo, vai ser muito custoso computacionalmente, né? Esse problema aqui não acontece no Howdout, mas o Howdout ele tem outro problema que quando ele tem poucos dados, acaba que
tu pode acabar ficando com poucos dados aqui para validar teu modelo, né? Que pode deixar tua validação não tão precisa assim, né? Então é algo a se atentar quando tu for escolher algum desses métodos. Certo. Um conceito que é importante a gente dominar é o da matriz de confusão. Para exemplificar, eu trouxe aqui um exemplo, né? Vamos dizer uma situação hipotética em que a gente tem aqui 165 dados totais e vamos dizer que são dados de pacientes, em que esses pacientes, alguns estão doentes e alguns não estão doentes. E eu quero fazer um modelo para predizer quais pacientes estão doentes, ok? Então, na realidade, o que eu tenho aqui? Doentes, eu tenho 105 pacientes, né? E 60 que não estão doentes. Das 165 amostras, o modelo ele classificou, digamos assim, né? O modelo hipotético, 110 como doentes e 55 como não doentes, ok? Então, dentro aqui da matriz de confusão, a gente tem 4 grupos. Os verdadeiros negativos. O que são os verdadeiros negativos? São grupos que são pacientes que na verdade não estavam doentes e o modelo classificou eles corretamente, dizendo que eles não estavam doentes, ok? Ou seja, é um acerto do modelo na classe negativa. Tem os falsos negativos, que é os pacientes que estavam doentes e o modelo predisse que ele não estava doente. Ou seja, ele era da classe positiva e o modelo disse que ele era da classe negativa. É um erro do modelo. Tem os falsos positivos, que são pacientes que não estavam doentes e o modelo disse que estava doente. Ou seja, ele era da classe negativa e o modelo disse que ele era da classe positiva. É um erro do modelo novamente. E os verdadeiros positivos, que são os casos em que o paciente estava doente e o modelo acertou dizendo que ele estava doente, ok? Tendo isso em mente, esses grupos, né, o valor de cada um deles é o que a gente usa na geração das nossas métricas para avaliar os modelos de classificação, que é o que a gente vai ver agora. Existem diversas métricas e cada uma se destaca para avaliar um ponto específico. Eu trouxe aqui as 5 que são mais recorrentes da gente ver por aí, ok? Primeiramente, a acurácia, que ela é basicamente a proporção de previsões corretas, tanto verdadeiros positivos como verdadeiros negativos, em relação ao total de casos examinados, né? Ou seja, ela fornece para a gente uma visão geral. A sensitividade, ou recall, ela é a proporção de verdadeiros positivos identificados corretamente pelo modelo em relação ao total de casos que são realmente positivos. Ok? Ou seja, ela ajuda a entender a capacidade do modelo de encontrar todas as instâncias positivas que são relevantes para a gente, né? E aqui embaixo eu estou deixando a fórmula de cada um deles, tá? A acurácia é o verdadeiro positivo mais o verdadeiro negativo dividido pelo total. Ou seja, verdadeiro negativo, TP, seria 100 mais o TN, que é 50, dividido por 165. Que aí, aqui seria a nossa acurácia para essa situação hipotética. E a mesma situação aqui para o recall. A especificidade, ela é basicamente o inverso do recall, só que para a classe negativa, né? Ela se refere à proporção de verdadeiros negativos corretamente identificados em relação ao total de casos que realmente são negativos. A fórmula dele também, obviamente, é semelhante à do recall, só que ela, em vez de TP, usa o TN aqui na fórmula. A gente tem aqui a precisão, que ela se refere à proporção de previsões positivas corretas, ou seja, de verdadeiros positivos, em relação ao total de previsões positivas. Verdadeiros positivos e falsos positivos. É bom de se atentar a não confundir a precisão com o recall, né? Porque pela definição pode acabar ficando um pouco confuso. Mas o recall, ele é a proporção de verdadeiros positivos dentro de todo o grupo de realmente positivo, entende? Tipo, do total de positivos, quantos positivos eu acertei. Já a precisão, ela é a proporção de previsões corretas em relação ao total de previsões positivas, não ao de verdadeiros positivos. Tanto que entre essas duas métricas, geralmente, tá? Não é algo que acontece sempre, mas geralmente a gente tem um trade-off. Porque, digamos aqui em uma situação hipotética em que eu tenho um modelo que acertou muitos casos positivos, mas em compensação de ter acertado muitos casos positivos, ele acabou chutando muitos falsos positivos. Para melhorar esse modelo, né, eu posso querer ajustar ele para deixar ele mais conservador na classe positiva,
ou seja, exigir mais evidências antes de classificar esse modelo como positivo, né? Isso vai reduzir a quantidade de falsos positivos, que vai aumentar a precisão, mas também vai fazer com que a gente perca alguns verdadeiros positivos, né? Porque a gente vai ter um modelo mais conservador. E já que a gente está perdendo verdadeiros positivos, a gente acaba diminuindo nosso recall. E a situação inversa, ela também acontece, que é se a gente quiser ter um modelo mais liberal na classificação de exemplos positivos, vai identificar mais verdadeiros positivos, mas eu vou ter mais falsos positivos, que vão diminuir a minha precisão. Por isso que a gente diz que elas têm esse trade-off entre elas. Mas para esses casos, né, existe outra métrica, que é o F1 Score, que ele é uma medida que ele combina a precisão e o recall do modelo, né? E ele é usado para em casos que a gente quer buscar um equilíbrio entre elas, né? A fórmula dele basicamente é uma média harmônica entre a precisão e o recall. Aqui a gente vê que ela é 2 vezes a precisão vezes o recall sobre a precisão mais o recall. E basicamente essas aqui são as fórmulas mais comuns a gente encontrar por aí. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo prático que eu desenvolvi aqui só para mostrar na aula. É um bem simples em que eu usei a biblioteca sklearn junto da Seaborn para plotar alguns gráficos e da Matplotlib. Mas basicamente eu carreguei aqui o dataset do câncer de mama. Eu peguei a minha label e salvei aqui, separei ela aqui nessa variável chamada y e peguei o restante dos meus dados aqui na variável chamada x. Eu usei essa função do sklearn chamada trainTestSplit para fazer a validação cruzada dos meus dados, né, para fazer a divisão em treino e teste. Dessa forma eu tenho aqui o meu x treino, o meu x teste e o meu y treino, o meu y teste. Aqui eu setei o test size como 0.30, né? Ou seja, eu estou pegando 30% dos dados para teste e 70% para treino. O modelo que eu usei foi um Random Forest, eu não cheguei a otimizar hiperparâmetro nem nada do tipo, e eu fiz previsões direto aqui com ele. E com base nessas predições, eu salvei elas aqui nessa variável ypred. E o que eu fiz, né? Eu peguei essas funções aqui, que são próprias do sklearn, accuracy score, precision score, recall score e f1 score. E nelas eu passo o meu y-test, ou seja, isso aqui é o meu y real, né? O dado real que realmente acontece, e o ypred, que é a predição do meu modelo. Passando os dois, essa função ela calcula que a métrica em questão pra gente, né, que aqui é a acurácia, e devolve pra gente. A especificidade, ela não tem uma função pronta para o cálculo dela no sklearn, então a gente pode calcular dessa forma aqui, ó, criando uma matriz de confusão e pegando os grupos individualmente. Então a gente calcula ele aqui meio que de forma bruta, né? E aqui eu estou só printando aqui as métricas que eu alcancei em cada métrica, os resultados que eu obtive em cada métrica. Aqui eu anotei algumas conclusões, né? A acurácia de 97,08%, né? Que significa que o modelo classifica corretamente 97,08% das instâncias, A precisão, que indica que o modelo prevê 96,40% de chance de ele prever uma instância positiva corretamente, né? Quando ele prevê uma instância positiva, tem 96,40% de chance dessa previsão estar correta. Perdão, me enganchei um pouco aqui. O recall basicamente um recall de 99,07% indica que o modelo captura 99,0% de todas as instâncias positivas. O F1 score de 97,72%, ele mostra um equilíbrio entre não perder positivos, que é um alto recall, e estar correto nas afirmações positivas, com alta precisão. E uma especificidade de 93,75%, que indica que o modelo ele é eficaz em identificar instâncias negativas, mas não tanto quanto identificar instâncias positivas, né? Por quê? Porque a especificidade ela foi menor que o recall. O nosso recall foi bem mais alto que a especificidade. Além das métricas, pessoal, tem outra forma que eu gosto bastante de avaliar o modelo, que é plotando aqui a matriz de confusão gerada por ele, né? Que é uma forma de a gente ter essa noção do quanto o nosso modelo está acertando. Porque, por exemplo, aqui, ó, na classe maligna, que está nesse eixo aqui, a gente vê que ele acertou 59 e errou apenas um caso na classe maligna. Na classe benigna, ele acertou 107 e errou apenas 4 casos aqui na classe benigna. Ele errou mais na benigna do que na maligna. Ou seja, isso aqui é uma visão que eu acho interessante quando a gente está fazendo a avaliação do modelo de classificação.
E, gente, é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar aí pelo laboratório ou uma coisa assim. E é isso, obrigado pela atenção.